Olá, chicos, como estão? Espero que estejam bem. Bom, devido a essa situação que nós todos estamos passando e com a suspensão das aulas, esse é o nosso novo meio de comunicação de estudo, ok? Então, por meio dos slides, das videoaulas, do material no Word, dos exercícios complementares, a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo programático, tá? Então, acompanhe comigo aí na tela, por favor. Esse primeiro slide tem um script de algumas orientações que eu vou precisar que vocês sigam. Então, primeira coisa, copiem em seu caderno todo o conteúdo gramatical e os exercícios, tá? Então, o primeiro conteúdo que vai aparecer, ele é todo novo, sobre os artigos definidos e indefinidos que nós vamos estudar, tá? Então, preciso que você tenha ele no seu caderno. No final, tem um repasso do conteúdo que a gente já estudou, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão aí para quando a gente for fazer o simulado, porque o simulado cai os dois conteúdos. 2. Leia com atenção as explicações e posteriormente realize as atividades. Tá? Então, vejam as videoaulas. Se tiver dúvida, não entendeu direito, rever, tá? Leia com atenção depois e tenta fazer as atividades que eu vou enviar para vocês. E 3. Todas as atividades serão posteriormente avaliadas e corrigidas no retorno de nossas aulas, tá? Então, quando a gente voltar aí à normalidade, eu vou passar olhando o caderno de vocês para ver quem fez, quem não fez, quem copiou bonitinho, ok? Vamos começar então. O próximo conteúdo aí que a gente tinha para ver, terceiro ano, são os artículos, tá? Que são os artigos. Que são os artículos? São palavras variáveis, ou seja, pode ser masculino, feminino, si, singular ou plural. E o artículo concorda em gênero e número com o substantivo que acompanha. Então, o artigo, ele sempre vai estar acompanhando quem? O substantivo. Então, se o substantivo está no feminino, o artigo tem que estar no feminino. Se o substantivo está no masculino, o artigo tem que estar no masculino, ok? E há os artículos definidos, indefinidos e neutros. Entonces, en esta clase vamos a estudiar la función, cómo utilizamos los tres, ¿sí? Los definidos, indefinidos y los neutros. Vamos a empezar entonces. Los artículos definidos. Ellos anteceden objetos determinados, conocidos o identificables por el interlocutor o el locutor. Ok? Então, ele vai anteceder um substantivo que já é conhecido ou já é identificado por quem está falando, por quem está recebendo a mensagem, por quem está lendo, tá? E quais são os artículos definidos em espanhol? Em el singular, temos el e la. Então, el, qual é o uso? Com substantivos masculinos em el singular. Exemplo, el colegio a que voy está cerca de mi casa. Eu estou falando de qualquer colégio? Não, eu estou falando do colégio que eu vou, que eu estudo. Então, colegio é um substantivo masculino que está em el singular e estou identificando, ¿sí? Él en la frase. Então, vou utilizar el antes del colegio. La es el artículo definido femenino, ¿sí? Va a acompañar ahí los sustantivos femeninos en el singular. Ejemplo, la directora de nuestro colegio es muy amable. ¿Estoy hablando de cualquier directora de modo general? No, estoy hablando de una específica, la directora de nuestro colegio. Entonces, en este caso también vamos a utilizar el artículo definido la, ¿ok? Siguiendo. Tenemos otro uso para el artículo definido el, ¿ok? Que es el siguiente, acompaña conmigo. Vamos a utilizar el artículo el junto con sustantivos femeninos, singular, que começa com a ou ATA, tá? Então, a gente vai usar ele antes de alguns substantivos femininos que começam com a letra A ou com H tônica. ¿Qué significa que es tônica? Que es la sílaba más fuerte de esta palabra, ¿ok? Ejemplo, agua, área, ancha, ¿sí? Sin perder el género feminino. Como assim, professora? Não entendi. Por que utilizamos um artículo definido masculino junto com esses substantivos femininos aí, que começam com A e com ATA?
para evitar la cacofonía. ¿Qué es cacofonía? Cacofonía es un fenómeno, ¿sí? Vamos a leer embaixo. Yo puse incluso en portugués para así ser más fácil de comprender. A cacofonia é um som feio ou desagradável, tá? Uma união não harmônica de som diversos. Então, para os espanhóis e para os hispanohablantes, hablar el artículo feminino la junto com palavras que empiezam com a causa esse som feio, sim, la água, la ancha, e hablando muito rápido, se hace difícil de compreender, ok? Entonces, en estos casos, si el sustantivo es femenino empezó con HA, yo voy a utilizar el antes. Mira los ejemplos. El agua del río está contaminada, tá? A água do rio está contaminada. Abaixo, el lancha está afilado, o machado está afiado. Então, aí a gente tem duas palavras que começam com A e a segunda HA e elas são tônicas. Eu não hablo agua, eu hablo agua. Entonces, A es la sílaba más fuerte, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que utilizar el antes. Ancha, no hablo ancha, yo hablo ancha. Entonces, empezó con HA, es la sílaba más fuerte, tengo que utilizar el antes, ¿ok? Pero, profesora, ¿estas palabras dejan de ser femeninas? No, ¿ok? Mira aquí abajo, sin perder el género femenino. Tanto que quando vamos a passar essas palavras para o plural, sim, vamos a utilizar o artículo definido em el plural. Mira o exemplo aqui, o último. Las aguas de los ríos están secando, ¿ok? Então, essas palavras não perdem o gênero feminino, ¿ok? Elas solo vão utilizar, elas têm essa peculiaridade para evitar a cacofonia. Seguindo. Tenemos ahí los artículos definidos en el plural, ¿tá? Entonces, los y las. Los yo voy a utilizar con sustantivo masculino plural. Ejemplo, los compañeros del sexto grado son estudiosos. ¿Yo estoy hablando de cualquier compañero? No, estoy especificando, ¿sí? Estoy identificando los de sexto grado. Y como está en el plural masculino, yo voy a utilizar los, ¿ok? E las, yo va a acompañar el sustantivo femenino plural. Las alumnas del primer grado son muy pequeñas. ¿Estoy hablando de cualquier alumna? No. Estoy especificando que son las del primer grado. Entonces, en este caso también yo voy a especificar, utilizar el artículo definido las. Siguiendo. Tenemos también los artículos indefinidos, así como en portugués, ¿sí? Ellos anteceden objetos indeterminados, no conocidos o no identificables por el interlocutor o el lector. Entonces, el contrario del definido, ¿sí? ¿Cuáles son los artículos indefinidos en español? Tenemos ahí, un y una, ¿tá? Então, não é uno y una, un y una. Entonces, un va a acompañar sustantivo masculino singular. Ejemplo, en internet se puede encontrar un colegio alemán, ¿sí? ¿Estoy especificando cuál colegio? No. Alguien me preguntó, ¿tú conoces algún colegio alemán? Yo digo, no conozco, ¿sí? En internet se puede encontrar un colegio alemán. Entonces, hablé de cualquier uno, no especifiqué. Entonces, en este caso, voy a utilizar el un, ¿ok? Una va a acompañar sustantivo femenino singular. Mira, hoy tenemos la visita de una profesora de otra escuela, ¿sí? Entonces, yo hablé de forma muy general, no especifiqué el nombre de la profesora, de qué asignatura es a matéria, o conteúdo, ¿sí? Entonces, en este caso también yo voy a utilizar indefinido, una. Más abajo, tenemos, ay, mira, perdón, se repitió, entonces el próximo, aquí. El un tendrá la misma regla que el, ¿ok? Entonces, un también va a acompañar ahí sustantivo femenino singular que comienza con A o HA tónicas. Y al igual que con el artículo definido. Entonces, si yo quiero hablar de sustantivos femeninos que empiezan con A y HA de forma indefinida, no identificable, ¿sí? No conocida, yo voy a utilizar un antes. Mire el ejemplo. Ese río tiene un agua muy sucia.
tá? Pelo mesmo motivo, evitar a cacofonia, água, tá? Então, seguindo, temos aí unos e unas, que são os artículos definidos em el plural, ¿ok? Então, unos va a acompañar sustantivo masculino en el plural. Ejemplo, este año tengo unos compañeros nuevos, ¿sí? Yo hablé de modo general sin identificarlos, entonces en este caso también utilizo ahí artículo indefinido en el plural. Y unas va a acompañar sustantivo femenino en el plural. Solo unas alumnas estudiaron para la prueba. Yo identifiqué, yo hablé nombres. No, entonces en este caso también yo voy a utilizar artículo indefinido. ¿Sí? Tenemos ahí también otro contenido que va a caer en tu prueba, en la próxima prueba, las contracciones. ¿Qué son contracciones? Contracciones é a função, sim, a fusão de duas palavras, tá? Então, quais são as duas contrações que a gente tem no espanhol? Al e de, sim? Então, al é a fusão de la preposición a más el artículo masculino el, formando al, que é o nosso ao, tá? Então, quando a gente fala assim, vou ao banheiro, vou ao teatro, quando a gente vai traduzir essas palavras para o espanhol, a gente usa essa contração aqui, al, ¿sí? Mira el ejemplo, ó, voy al colegio y después a la escuela de inglés, ¿ok? Y la segunda contracción es la preposición, la fusión de la preposición de más el artículo masculino singular el, del, ¿ok? Esse del, traduzindo, é o do, tá? Então, vengo del clube. Então, eu venho do clube, tá? Então, essas são as contracções. Y en español, mira aquí, ojo, en español el encuentro de las preposiciones a y de con los demás artículos no forma contracción. Por ejemplo, de la, a los, a un. Vamos a ver esto más adelante, ¿sí? Pero este es el importante, ¿sí? Estas dos contracciones, al y del. Mire el ejemplo. Voy al colegio por las mañanas. Me encantan las clases del professor de história. Então, todas as vezes que a gente quiser falar ao ou do em espanhol, a gente vai usar essas duas contrações, tá? Muito bem. Nuevo contenido ahí, los heterogenéricos. ¿Por qué empezamos a estudiar los artículos? Porque vamos a estudiar ahora también los sustantivos, ¿ok? Empezando por acá. ¿Qué son los heterogenéricos? Entonces, hetero quiere decir ¿qué? Distinto, ¿no? Y genérico es de género. Então, gêneros distintos. Son sustantivos que em la língua espanhola tem um gênero distinto ao português. Ou seja, uma palavra que em português é masculina, no espanhol é feminina. E vice-versa, uma palavra que no espanhol é masculina e no inglês no inglês não, em português é feminina e assim se vai. Mira aí os exemplos. Por exemplo, aqui, a árvore em português é feminina, em espanhol é el árbol, ok? Português, a cor. Espanhol, el color. ¿Por qué es importante esto? Porque en la prueba o en los ejercicios que ustedes van a hacer, ustedes tienen que completar con los artículos definidos, definidos o no, masculino o femenino, ¿sí? Entonces, tienen que saber que não se podem basar só em português. Então, você viu lá, árbol. Árvore eu sei que é árvore. Árvore em português é feminino. Então, é lá, árbol. Não. Até porque começa com A, mas nesse caso aqui ela realmente é uma palavra masculina, tá? Então, color. Eu sei que color é cor, traduzindo. Então, cor, a cor. Então, vou colocar lá color. No, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber estos heterogenéricos. Tenemos aí alguns que são muito utilizados. Por exemplo, aqui, ó, dor, ¿sí? Então, a dor em português, el dolor em espanhol, ¿sí? Guia, a guia em português, el guia em espanhol. A origem, ¿sí? Em espanhol, el origen, tá? A ponte, em espanhol, el puente. Miren outros aí. O cárcere, sim, em espanhol, la cárcel, sim. Costume, o costume, em espanhol, la costumbre. O legume, la
legumbre, sim? O leite, ó, o leite em espanhol, la leche. O mel, la miel, sim? O nariz. O sal, la sal. O sangue, la sangre, sim? O sinal, la señal. En el libro de ustedes tiene una lista ahí mucho mayor que esta y es importante estudiar todos. Muy bien, esta es la parte que tienen que saber ahí sobre los heterogenéricos, ¿sí? Decorar mismo estas palabritas para saber que en la prueba tienes que poner el género contrario al portugués. Y el próximo contenido que tenemos que ver ahí es el artículo neutro lo, ¿ok? ¿Por qué yo dejé ahí para el final? Porque es un poco más complejo. Entonces yo hablé de los definidos, de los indefinidos, de los heterogenéricos, que es muy fácil de comprender, y ahora vamos a estudiar ahí el artículo neutro lo. Este artículo não tem em português, sim? A gente não tem um artigo neutro em português. E por que se chama neutro? Porque ele não tem esta variação nem de gênero, sim, nem de número. Então, ¿qué le acompanha então, professora? Mirem aí. O artículo neutro lo se usa delante de adjetivos para substantivarlo, ¿sí? Transformar um adjetivo em substantivo. Que entendi nada. Vamos lá. A gente viu que os artigos definidos e indefinidos sempre vão acompanhar o quê? Substantivo. Sempre, sempre, ok? Então, nunca você vai ver um artigo com um adjetivo ou com um advérbio, tá? Mas o artigo neutro lo, ele vai junto com essas palavrinhas, tá? Uma hora ele vai aparecer lá antes de um adjetivo ou antes de um advérbio. E aí, dependendo da frase, ele vai exercer uma função diferente, tá? Então, nesse caso aí, uma das funções é essa. Então, o lo, ele vai antes do adjetivo para substantivá-lo. O que é substantivar? É transformar o adjetivo em substantivo, tá? Então, é mudar a classe gramatical dele, tá? Então, o adjetivo a gente usa normalmente para o quê? Para caracterizar um substantivo. Nesse caso, quando eu tenho lo antes, ele se torna o substantivo da frase, tá? Mira el ejemplo. Lo interesante del curso es que aprendí a usar mejor los recursos en mi computadora, ¿tá? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Del curso. Pero dentro del curso, ¿qué aspecto estoy destacando? ¿Sí? Su aspecto más interesante, ¿tá? Entonces, en este caso aquí, interesante, ele não está caracterizando o curso, tá? Ele está o quê? Sendo o substantivo da frase, sendo o foco da frase. O interessante do curso é que eu aprendi a usar melhor os recursos do meu computador, tá? Aqui em este hoje eu coloquei ele interessante cumprindo su papel de adjetivo. Mira a diferença. Estou fazendo um curso interessante de computação. Então, aqui, estou fazendo, o que eu estou fazendo? Um curso. Então, curso aqui é substantivo, tá? E aí, o interessante vem caracterizando esse substantivo. Aqui, ele não está exercendo essa função de caracterizar o substantivo, ele está sendo o substantivo da frase, tá? Essa é a primeira função do artículo neutro lo. As outras duas funções são estas, ¿sí? O artículo neutro lo se usa também para intensificar um adjetivo. Então, lo pode aparecer antes de um adjetivo, tanto para substantivar ele, quanto para intensificar ele. Mira el ejemplo. No sabes lo guapo que es el actor de Aquaman, tá? Então, você não sabe o quão bonito que é o ator do Aquaman. Não imaginas lo difícil que estava a prueba. Você não sabe o quão difícil que estava a prova. Então, nesse caso aqui, o guapo e difícil, eles não deixam de ser adjetivos. Eu só utilizei o lo para intensificar, tá? O valor deles como adjetivo. O artículo neutro lo também se usa para intensificar advérbios. Então, mientras e mientras é enquanto. Mientras el adjetivo caracteriza el sustantivo, el adverbio caracteriza ¿qué? El verbo, ¿sí? Mira el ejemplo. No sabes lo rápido que corre Usain Bolt, tá? Então, Usain Bolt corre rápido. Então, corre, depois de corre eu tenho rápido. Rápido está caracterizando o modo como Usain Bolt corre. Então, em este caso aqui, é o mesmo. Então, você não sabe o quão rápido que ele corre, tá? Então, continua a sua função de advérbio, mas eu
coloquei o lo antes só para intensificar o valor dele. Não imaginas lo temprano que salimos de casa, tá? Você não imagina o quão cedo a gente saiu de casa, tá? Então, sair temprano, sair cedo, tá? Então, temprano, ele tá caracterizando, ele tá me caracterizando um tempo para o meu verbo, pra quando que eu saí, tá? Então, vocês, em este caso aqui também já estou intensificando el advérbio, ¿sí? Mira acá, ojo, estas cajas rosas es atenção, ¿sí? Ellas son, tienen cosas importantes en ella. Ojo, olha, atenção, es importante, ¿ok? Entonces, como yo hablé, el adjetivo califica el sustantivo y el adverbio califica el verbo, ¿sí? E temos aí advérbio de modo, de tempo, de lugar. E aí, o Sunbolt corre rápido. Então, em este caso, rápido está funcionando aqui como um advérbio normal na frase, pero não está intensificado por el artículo neutro lo. Salimos temprano de casa. Então, a gente saiu cedo de casa. Então, temprano, advérbio de tempo, sim? E aqui, para compreender melhor, quando que lo va a sustantivar el adjetivo e quando que lo va a intensificar el adjetivo. Primeira coisa, casi sempre, quando ele lo está sustantivando el adjetivo, ele vai aparecer no início da frase, ¿sí? Lo importante, lo guapo, lo bonito, ¿sí? E, normalmente, quando o lo vem junto com o adjetivo e ele quer só intensificar, normalmente ele vem no meio da frase. E mira o exemplo aí. Lo sustantivador del adjetivo. Lo fantástico del viaje foi subir em la cumbre de Machu Picchu. Então, o fantástico da viagem foi subir lá no topo do Machu Picchu, tá? Então, aqui, eu não estou só intensificando o adjetivo, tá? Eu estou tornando ele substantivo. O fantástico da viagem, o ponto máximo da viagem foi isso, tá? E aqui, ele está intensificando. Mira abaixo. Não sabes lo fantástico que é Machu Picchu. Então, eu não dei ênfase para nada específico, tá? Eu só falei que lá é muito fantástico e eu quis intensificar que é uma cidade maravilhosa e eu falei o quê? Lo fantástico, tá? Pero esto funciona muito bem. Al inicio de la frase está substantivando o adjetivo. Em el medio de la frase está intensificando el adjetivo. Espero que esté claro. Então, mira acá. Há que distinguir quando se usa o artículo el e quando se usa lo. Por quê? O pessoal confunde muito e coloca o lo como sendo um artigo definido masculino, sim? Então, o menino, el chico. E aí tem muita gente que coloca o quê? Lo chico, lo coche, tá? Por quê? Porque é a lógica, né? Que a gente segue na nossa cabecinha. Lá é o feminino, então lo deve ser o masculino. Mas não, e não se confunda, o lo, ele nunca vai antes de substantivo, tá? Então, como eu já falei, el es el artículo masculino singular, tá? Então, el coche que é comprado é muito rápido, o carro que eu comprei é muito rápido. Então, el é o nosso o do português. E o artículo neutro vai ou com o adjetivo ou com o advérbio, sim? E com o adjetivo ele tem duas funções, ou ele vai substantivar ou ele vai intensificar. Mira el ejemplo. No imaginas lo fuerte que ha sido el terremoto en Japón. Sí, en este caso aquí está intensificando. Está en medio de la frase e eu só quero falar, você não imagina o quão forte que foi o terremoto no Japão. Então, chicos, es este, sí, el contenido nuevo que teníamos que ver, tá? Nesses slides também tem uma revisão, tem um repasso do conteúdo que já estudamos, então é importante vocês darem uma lida, dar uma revisada, tá? E as tarefinhas de casa. Livro, página 604, tá? Do livro de teórico de vocês, e página 335 e 336 do livro de exercícios, tá? E também tem os exercícios de fixação que vão ser postados para vocês. Pessoal, nada de colocar só a resposta, tá? Então, por favor, copiem o enunciado, copiem as frases, completem as frases, façam lá o que está sendo solicitado, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha no canal de vocês quando a gente voltar às aulas. E é isso, chicos. Graças por la atenção. Les extraño mucho, sim. Estou com saudade das nossas aulas. Fiquem bem, sim. E hasta luego.